Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês, mais uma sequência de vídeos aí que vamos ter essa semana a respeito dos Anunnakis. Vamos aí ter mais ou menos uns 3 vídeos a 4 vídeos aí para encerrar os Anunnakis, porque tem muita coisa, gente. E do mesmo jeito que eu com os Almarães e com os Greys, que eu fiz vários vídeos, porque eu precisava passar bastante informação. Eu tinha muitas coisas que eu não podia deixar de fora, então ficaram aí uma sequência de vários vídeos, tanto de um como o outro. Agora, em relação aos Anunnakis, tá sendo a mesma coisa. Eu tô tentando filtrar o máximo de coisas assim que eu posso resumir, mas tem coisas que eu não posso deixar passar. Tem coisas que não dá para passar batido e que a gente precisa falar sobre. Então, vamos ter aí mais uns 3 ou 4 vídeos sobre os Anunnakis. Aguentem aí, segurem aí, que vocês não vão se arrepender de ver os próximos vídeos, ok? Bem, nos vídeos passados a gente encerrou aí o assunto Anunnakis e o povo do sexto dia, né? Eu creio que eu deixei bem claro para vocês aí sobre a existência de uma criação no sexto dia diferente da criação de Adão e Eva, e que a gente constatou ali que os Anunnakis eles não têm influência na criação de Adão e Eva, né? Mas sim, eles tiveram a mão deles incluída aí na criação de outros povos humanos anteriores a Adão e Eva, né? E isso gerou toda a confusão aí de que nós seríamos descendentes dos Anunnakis e tal, que eles eram os nossos criadores. Mas na verdade, somente se você for descendente de um Homo sapiens pré-histórico, né, como a ciência quer nos fazer acreditar, né, que a nossa geração ela é descendente do Homo sapiens de pré-histórico. A maioria deles foi extinto em outras eras antes de Adão e Eva, assim como o povo sumério também não teve descendência. Não teve descendência para os dias de hoje, justamente pelo fato deles terem se envolvido com os vigilantes caídos, com os vigilantes rebeldes, que desobedeceram a ordem do Criador e tiveram relacionamento com as mulheres humanas sumérias. Então, a Suméria acabou por ter sido extinto, né? A descendência deles não se proliferou e por isso os Anunnakis, assim como outras raças até hoje, tenta e continua e estão fazendo híbridos para perpetuar aí as suas criações, a sua espécie, para subjugar a raça humana adâmica, ok? Então, somente se você for descendente de um Homo sapiens pré-história, da era da pré-história, é que você é descendente, você foi criado pelos Anunnakis. Até as raças, a negra, a vermelha, a amarela e a raça ariana que habitou naqueles tempos, hoje os que se perpetuaram, eles estão misturados com a raça adâmica, ou seja, né? A raça adâmica ela se misturou com muitas dessas raças e hoje nós somos todos um povo só, né? Então, esses vídeos que passaram foram justamente para tirar essa pulga atrás da orelha que um tempo atrás deixou muita gente aí com desconfiança da escritura, desconfiança da Bíblia, desconfiança das crenças hebraicas. Não é um plágio, não é uma cópia, apenas períodos diferentes, ciclos diferentes, criações diferentes, histórias diferentes. Né? O mito da criação de Adão e Eva não é o mesmo mito da criação dos humanos criados pelos Anunnakis. Não é o mesmo ciclo, não é o mesmo período, não é o mesmo tempo. Então, a Bíblia não mentiu. A Bíblia também nunca disse que Adão e Eva foram os primeiros. Quem ensinou isso pra gente foi a religião. Então, se você ainda não assistiu os vídeos passados, você não sabe do que eu tô falando, volta lá aos vídeos passados e assiste lá, que aí você vai ver exatamente o que eu tô falando agora. Mas hoje
eu preciso fazer essa introdução antes da gente entrar no próximo assunto, porque, mediante a tudo que a gente falou nos vídeos passados, eu tenho visto, vocês sabem que eu fico garimpando aí a internet, né? Além dos meus estudos com livros, com outras fontes, com a escritura, com a Bíblia, com os apócrifos, eu vou garimpando aí na internet os canais, né? Principalmente do pessoal que tá junto aí nessa vibe New Age, porque eu fico especulando, sim, fofocando, né? Se essa for a palavra mais rude a se apresentar, eu fico garimpando informações que eu possa passar para vocês. Então, a partir das informações que eu vejo, né, nesses canais, o que eles estão ensinando, principalmente porque tem muita mensagem desses seres de outros mundos, usando pessoas mentalmente, psiquicamente, para trazer mensagens, ensinamentos, preparo, ensinando técnicas, né? Tem pessoas, para vocês terem uma ideia, tem pessoas hoje que faz encontro com esses seres nas naves através de projeção astral, né? Encontram com esses seres, recebem instruções para você ver como é que tá o nível da situação, e a gente que é povo de Arro, que é povo do Criador, de Salvador e Arroxo, a gente não pode ficar para trás. Então a gente tem que conhecer o terreno do nosso adversário para que a gente não seja enganado por ele e a gente se revista de toda a armadura de Efésios 6 e se prepare também como povo de Arro para se encontrar com o nosso Criador. Então, amados, eu garimpo aí, né, o pessoal que estão aí com essa onda de New Age, né, de nova era, que muitos são canalizados, recebem mensagens, né, muitos deles eu já botei vídeo aqui mostrando para vocês, como da Melissa Tobias, como da Mônica Medeiros, que são realmente influências muito fortes nesse meio. E esses dias eu, garimpando aí informações, eu pude entrar aí num canalzinho muito famoso, né? Um canalzinho muito famoso de uma menina, né? Uma menina mulher que fala bastante de alienígenas, de assuntos misteriosos, de coisas sobrenaturais. E ela já é muito famosinha nas redes sociais. Eu não quero aqui citar nome, mas eu acredito que, pelo que eu vou falar, vocês saibam quem é. E justamente por estar falando com vocês a respeito dos Anunnakis, sobre a criação dessas mitologias, né? Sobre a questão da fraude, de dizerem que o Gênesis bíblico é um plágio do conto sumeriano, por eles serem mais antigos e tal, né? E tudo que a gente explicou nos vídeos passados sobre a situação de Adão e Eva e o mito sumeriano da criação serem dois fatos diferentes, serem dois períodos diferentes. Justamente essa pessoa, essa youtuber, gravou essa semana, e eu não tô dizendo que ela tenha visto meu canal, porque meu canal é muito pequeno, meu canal é muito pouco visualizado para ela ter visto alguma coisa, né? Mas eu achei interessante, amados, que ela fez um vídeo falando sobre os Anunnakis e fez um vídeo justamente desse tipo, um vídeo que parece-me tendencioso, embora ela fez questão de categorizar, de afirmar que ela não tinha intenção de ofender a fé de ninguém, é só uma questão de informação. Até aí tudo bem, cada um é livre para falar daquilo que lhe apraz, da sua verdade, né? Cada um é livre para falar da sua própria verdade. Então, amados, o interessante é que elas falam justamente sobre os Anunnakis, sobre a questão da criação do homem, fez uma confusão dizendo que o Deus que criou lá no Gênesis 1 é plural, né? Tudo aquilo que eu já tinha explicado para vocês, né? Que o Deus do Gênesis 1, na tradução é Elohim, e Elohim é plural, né? Como se fossem deuses e não Deus.
E, como eu expliquei para vocês, que no capítulo 2 já se fala de Iarro Deus, né? Ou o Senhor Deus. E ali a gente distingue, assim como a Helena Blavatsky deixou bem claro pra gente, criação jeovista, criação eloísta. Mas essa youtuber, ela quis colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas que assistem o canal dela, como se as pessoas já não tivessem essa pulga, né? E ela simplesmente fomentou mais essa pulga ao fazer essas comparações, dizendo que o Deus bíblico é o mesmo dragão, a mesma serpente, o mesmo que tentou para que o mesmo que criou foi o mesmo que tentou, né, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a gente pudesse aprender. Então, talvez o Deus bíblico seja as duas coisas, ele seja o Deus bom e também a serpente, né, o bem e o mal, como o yin e yang do taoísmo. Um ensinamento que está dentro do gnosticismo e dentro do teosofismo da Helena Blavatsky, né? E esse ensinamento de que o Criador é um Deus dual, ou que os deuses, né, que criaram o homem, né, tinham seus objetivos, e eles tinham a sua ideia de que era a criação do homem, ela foi uma discussão, a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma discussão entre os deuses se eles nos dariam poder ou não. Sabe, uma coisa totalmente. Para quem não entende tudo aquilo que eu expliquei para vocês nos vídeos passados, não entende que se tratam de duas situações diferentes, de duas criações diferentes. Por quê? Porque infelizmente a religião fez isso. A religião, ela ocultou fatos e ensinou coisas que não estão na escritura pra gente, como a questão de Adão e Eva serem os primeiros. Então, como isso ficou na mente de todo mundo como uma verdade, e não se falou de povos anteriores, embora a ciência veio falar de que a ciência, por sua vez, também ocultando fatos e contando outras mentiras como verdades, né, de que o homem veio do macaco, e a evolução do homem do macaco, mas na verdade não foi do macaco, foi do hominídeo, né? E no caso aí dos homens pré-históricos, dos homens das cavernas. Esses vieram de um homem macaco, mas não era um macaco animal, era um hominídeo, né? Como eu expliquei. O hominídeo, ele não é um macaco animal e também não era um ser humano do nível do Homo sapiens, né? Um humano inteligente. Eram conhecidos como os homens sem mente no livro da Helena Blavatsky. Então, amados, a Carol Capel... Então, né, amados, acabei falando o nome da youtuber. Mas, enfim, né, já que eu falei, tá falado agora. Então a Carol Capel, né, que vocês já devem conhecer aí pelo YouTube, ela gravou um vídeo sobre os Anunnakis, justamente colocando essas sementes de dúvidas ou de questionamento para a pessoa ir buscar, pesquisar, da mesma forma que eu faço aqui com vocês, né? Eu trago informações e falo para vocês ir atrás, pesquisar, cada um na sua linha, cada um na sua verdade. Mas justamente eu achei incrível eu estar falando, explicando essas diferenças entre uma criação e outra, entre o que fizeram na Bíblia, os ensinamentos da religião, contradizendo o que diz a Escritura, né? Colocando verdades na nossa mente que não está escrito ali. E aí essas linhas de pensamento, elas acabam sendo favorecidas por justamente não ser explicado isso, essa diferença dessa criação eloísta para a criação de Arro, né, propriamente dita, né? Os anjos, eles também são criadores, os arcanjos são criadores, e Arro criou os mundos através de Yahushua, e Yahushua junto com os anjos criavam mundos, e Yahushua como governante maior colocava os seus principados para tomar conta dos mundos criados, né? E com isso surgiam vários povos, né?
Os arcanjos eram como se fosse, Yahushua era como se fosse um presidente, né? Vamos colocar aí numa linguagem bem coloquial, né? Uma linguagem assim, coloquial não, uma linguagem bem popular. Era como se Yahushua fosse o presidente e os arcanjos, eles eram como se fossem os governadores dos mundos que eram criados, ajudando Yahushua a tomar conta dos mundos, tomar conta dos povos, das criaturas que eram feitos, né, dos seres que eram feitos nesses mundos e habitavam estes mundos. E os arcanjos, por sua vez, tinham aí os vigilantes para ajudá-los, como se fossem aí prefeitos. Por isso existem os principados, as potestades, os tronos, né? E esse vídeo que a Carol Capel trouxe, ela veio exatamente trazendo questionamento sobre essa criação. Aí ela falou algumas coisas também que não faz sentido para mim, como Adão, né, ter sido uma mulher, né, como uma mulher veio primeiro, né? Porque se para povoar o mundo não tem como ter sido um homem sozinho, teria que ter sido uma mulher, no segundo o questionamento dela. E a gente sabe que existe um livro chamado Sobre a Origem do Mundo, que é um livro gnóstico, da criação gnóstica, na versão dos gnósticos, que eu já disse para vocês, né, que para mim, nos meus estudos, né, o livro Sobre a Origem do Mundo e o Demiurgo e o Dabaó, que na verdade se chama A Hipóstese dos Arcontes, que na verdade é a origem dos arcontes. A origem dos arcontes. E esse livro, ele fala que justamente quem veio primeiro é a Eva da vida, que é a Pit Sofia, que não quero entrar nesse mérito mais uma vez, né? Mas é o livro gnóstico que diz que a Eva veio antes. Mas essa Eva do livro Pit Sofia, que é a Sofia Zoe, que eles chamam de Eva da vida, é justamente a semente de Astarote, né? Então é toda uma diferença aí da criação lá de trás, para resumir para vocês. Ou seja, ela veio com essa história de que a Eva veio antes de Adão, e isso é uma história que está lá no gnosticismo, que está lá na Teosofia de Helena Blavatsky, né? Que justamente o mito da criação dele está lá no Demiurgo e Dabaó, o livro sobre a origem do mundo, o Demiurgo e Dabaó, que na verdade se chama A Hipóstase dos Arcontes, ou a Origem dos Arcontes. Então, amados, eu achei muito interessante, então, porque ela veio justamente com esse assunto, e que a pessoa que não viu os meus vídeos, se a pessoa tivesse visto os meus vídeos antes de ver esse vídeo dos Anunnakis, ia compreender quantas diferenças e quantas coisas se passaram, eras diferentes, contos diferentes, que a Bíblia não está falando dos mesmos seres no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, isso ficou muito bem registrado aí nos meus vídeos passados. Vocês desculpem porque eu tô falando meio ofegante, porque eu tô meio cansada, né? E eu preciso de uma técnica de respiração para gravar esses áudios. Às vezes eu fico muito cansada e a minha respiração às vezes não acompanha o tanto de coisa que eu tenho para falar. Então é isso, né? Já tô aqui com 20 minutos de introdução. Hoje os nossos assuntos vão ser a respeito dos 24 anciões, os Anunnakis e os 24 anciões. Vocês vão achar muito interessante. Também fica a critério de vocês acreditar o que eu vou trazer para vocês daqui a pouco. E vamos dar continuidade com relação aos Anunnakis, a prostituta da Babilônia e o retorno de Nibiros, parte 1. Que a gente vai ter o retorno de Nibiros, parte 2, num outro vídeo. Então hoje a gente vai começar a falar sobre os Anunnakis e a origem dos 24 anciãos. Depois vamos para a prostituta da Babilônia e o retorno de Nibiros, parte 1. E vamos dar continuidade no próximo vídeo, no retorno de Nibiros, parte 2,
mais outras coisas que eu vou trazer para vocês. Então segura aí, só queria trazer aí esses detalhes aí, né, na introdução do vídeo, né? Ficou uma introdução bem longa, de 20 minutos, mas o vídeo vai continuar aí para vocês com o assunto de hoje, ou os assuntos de hoje, tá bom? Segura aí uns minutinhos para nossa vinheta e a gente já está de volta. Ação! Luz, câmera! Ação! Quando em tua presença estou, sinto fogo tocar em mim. Tua glória preenche meu ser, em trabalho secreto. Os vigilantes do céu, ou raças extraterrenas da luz, as raças humanas de outros mundos que seguem o Criador. Série Aliens e Mundos Paralelos. Os 24 anciãos do Apocalipse são 24 ciclos de tempo. Mais recentemente eu descobri que eles são representantes de 24 raças humanas, de 24 mundos ou impérios cósmicos que atuam na Terra a favor da luz. Todos conhecem o papel nocivo dos Greys no controle do planeta com suas abduções em massa. Mas poucos conhecem o papel dos vigilantes do céu no planeta e sua ajuda para os humanos atingirem a luz. Esta obra é sobre isso. Se você tem a mente fechada pelo sistema religioso, não leia a obra, pois ela parece loucura total. Mas se você tem a mente aberta, leia esta obra, pois o Apocalipse está chegando e os vigilantes vão nos ajudar. A ordem de Benjamim, que vai pelejar pelos filhos de Abraão, na verdade já está pelejando nos bastidores do mundo, é formada por 3 forças: os anjos, os humanos da terra e os vigilantes do céu. Os anjos são criados pelo sopro do Criador e não têm sexo. Já os vigilantes do céu são humanos como nós e podem procriar. É estranha aquela velha história que os anjos rebeldes acharam as mulheres da terra bela e quiseram procriar com elas, e para isso criaram corpos humanos para copular, e por isso surgiram os Néfilins. Na verdade, os anjos rebeldes fizeram parte deste processo, mas só como coordenadores. Foram os vigilantes do céu, ou humanos de outros mundos, que criaram os corpos terrestres para copular com as humanas e deram origem a várias linhagens híbridas na Terra. As raças dos 24 anciãos não fizeram isso, são puros. Os que fizeram isso são as raças que se tornaram amigas de anjos caídos. Não leia este livro, ele parece loucura total. Se eu estiver certo e os vigilantes do céu existem, por que caíram tantos discos voadores na Terra e foram resgatados pelos governantes para produzir armas? É claro que os humanos não conseguem derrubar esses discos, mas há quem pode. Os vigilantes monitoram a Terra para impedir uma invasão alien antes da hora permitida pelas profecias. Os anjos e vigilantes trabalham juntos, monitorando a Terra. A diferença é que os anjos trabalham nos planos mais sutis e etéricos, e os vigilantes mais no físico. Isso faz deles os principais suspeitos das várias quedas de OVNIs na Terra ao longo das últimas décadas. O papel deles também é monitorar as bases de armas atômicas do mundo para impedir uma guerra nuclear antes da guerra permitida nas profecias.
Por isso, várias vezes eles já desligaram os silos nucleares, causando pânico aos militares terrenos. Eles monitoram as guerras de perto, e o nome mais conhecido deles é Ordem de Benjamim, o filho da mão direita, pois são o filho da mão direita do Criador. Humanos que venceram a guerra contra o caos em seus mundos, e com isso já evoluíram milhões de anos. Muitos de nós faremos este papel no futuro, em mundos de formação como a Terra. Ou seja, a Terra é um mundo de formação, um mundo onde a dualidade é permitida para que os seres escolham entre o bem e o mal. E quando o ciclo da Terra passar, aqueles que venceram no seu ciclo vão passar para mundos superiores e um novo mundo de formação será feito para outros seres passarem pelo mesmo processo. E aqueles que forem vencedores, que ganharão a coroa da vida, ou seja, a imortalidade, no sangue de Yahushua, transpondo essa matéria mortal, eles vão fazer o mesmo papel, aqueles que escolherem. Muitos de nós faremos este papel no futuro, de em mundos de formação como a Terra, de estar vigiando os mundos de formação como a Terra, muitos mesmos, milhões de nós. Para nós baratas, a Terra é o único mundo, mas para o Criador, o cosmo é imenso. Tem bilhões de mundos e os vigilantes são aqueles que venceram ao longo de milhões de anos e estão ajudando o Pai Celeste a monitorar os mundos e dimensões. E a gente viu isso lá no apócrifo Seleções do livro de Moisés, como o Criador mostrou para Moisés a quantidade de mundos que ele fez, que ele mesmo disse para Moisés que nenhum mortal poderia ver a glória dele, a quantidade de mundos e universos que ele criou, porque são muitos, mas ele conhece cada um, eu conheço cada um porque são meus, e os meus mundos são incontáveis, e quando uma terra passa, e o seu tempo passa, e o seu céu passa, outra virá no lugar dela. O que a gente viu o Criador afirmando isso para Moisés, né? E agora nós vemos aqui esse irmão trazendo essa informação para nós tremenda. Então, repetindo, para nós baratas, a Terra é o único mundo, mas para o Criador o cosmos é imenso, tem bilhões de mundos e os vigilantes são aqueles que venceram ao longo de milhões de anos e estão ajudando o Pai Celeste a monitorar os mundos e dimensões. A Terra é um mundo primordial para eles, por isso eles monitoram nosso mundo com carinho, e a Ordem de Benjamim terá papel central na Guerra do Apocalipse. Um outro detalhe, vocês perceberem aqui que o irmão está falando que essa ordem de vigilantes, que são humanos que venceram de outros mundos e são fiéis ao Criador, se chama Ordem de Benjamim. Um dos nomes dos filhos de Jacó que foi dado por um anjo do Criador. Né? O nome Israel, né, ou Yashurum, o verdadeiro nome, foi dado através de um anjo do Criador que lutou com Jacó e trocou o nome dele. Então, Yashurum é um nome cósmico, é um nome no macrocosmo do microcosmo que se tornou aqui as 12 tribos de Yashurum. Ele não citou aqui Fraternidade Branca, ele não citou aqui Confederação Galáctica, ele não citou nenhum desses nomes conhecidos no esoterismo aí das outras religiões que a gente tem visto por aí pregando Nova Era. Ele citou a Ordem de Benjamim, uma ordem de vigilantes chamada Ordem de Benjamim. Isso é muito importante a gente se ater para não confundir alhos com bugalhos, tá? Porque a Confederação Galáctica, os mestres da Fraternidade Branca, eles também se dizem que estão monitorando a Terra e que são ajudadores da Terra. E a gente não pode confundir um com o outro. A Terra é um mundo primordial para eles, por isso eles monitoram nosso mundo com carinho e a Ordem de Benjamim terá papel central na Guerra do Apocalipse. Ou seja, a ordem de vigilantes que estará ajudando as pessoas no Apocalipse. Muitos humanos deste mundo serão também chamados por esta ordem para ajudar na guerra contra o caos. Eu queria estar entre eles, ser um deles, seria um grande privilégio para mim. No caso aqui,
a nota aqui do autor, né, que esse era um desejo dele, né, um grande desejo de poder fazer parte desse exército da Ordem de Benjamim, dos vigilantes do céu, fiéis ao Criador. Capítulo 3. Os mestres da fidelidade. Os vigilantes conhecem Yahweh, e por isso o temem e o adoram. Yahweh não é apenas um deus tribal, como dizem alguns grupos, e sim o Criador, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Eles viram sua glória e por isso o temem. O mundo deles passou por provas como o nosso, e eles atravessaram tudo isso. A maior parte de seus irmãos pereceu, mas eles, como mestres da fidelidade, continuaram fiéis ao Criador, e por isso agora estão aqui com um rosto reluzente, repleto da glória do Criador. Quando Moisés subiu ao Sinai e ficou 40 dias orando em contato com o Criador, nós lemos ali os detalhes desse momento ali no livro Seleções do livro de Moisés, né? E ele ficou no Sinai, subiu ao Sinai e ficou 40 dias orando e em contato com o Criador para receber a lei. Ele desceu com o rosto reluzente e o povo se escondeu da presença dele, não suportando a glória do Criador na vida dele. Os vigilantes do céu têm a mesma glória. Nós, pecadores, não conseguimos subsistir diante deles. Eles foram provados na mais dura fornalha, na mais terrível batalha. O mundo deles passou de mundo de formação como o nosso para mundo da emanação viva da luz divina, onde não há mais dor e pranto. Eles poderiam ficar em seus mundos gozando a luz e a plenitude, mas estão aqui, nos ajudando a enfrentar as forças do caos e da morte. Os mestres da fidelidade monitoram a terra dia e noite, impedindo que as forças do caos devorem nosso mundo. Quando começar a grande tribulação, o anticristo vai governar por 7 anos, e bilhões de seres do caos invadirão nosso mundo, tentando impedir que a terra evolua para um universo de luz. Neste período, a Ordem de Benjamim, através dos mestres da fidelidade, dos arcanjos e dos humanos da terra, escolhidos, estarão lutando contra o caos. A proporção será de 1 guerreiro da luz para 1000 guerreiros do caos. Mas a avalanche de seres do caos vai passar, e no fim, os mestres da fidelidade reconstruirão Yerushalayim, onde o Messias Yahushua reinará para todo sempre. Então, irmãos, eu achei importante trazer para vocês esse capítulo em particular, falando dos 24 anciãos e dos vigilantes do céu, porque nos primeiros vídeos sobre os Anunnakis eu falei para vocês que para a gente compreender o que aconteceu na história dos Anunnakis, nós teríamos que compreender a divisão das hierarquias celestiais, né? Entendendo pelo arquétipo dos 4 seres viventes, onde um ser vivente tinha o rosto de leão, a face de leão, o outro querubim, o outro ser vivente tinha a face de águia, o outro a face de bezerro, e o querubim e o ser vivente de face humana, né, que simboliza, eu disse para vocês nos primeiros vídeos, que simbolizava os vigilantes, os humanos de outros mundos que venceram nos seus mundos a batalha contra o caos e ganharam seu corpo glorioso, né? E hoje trabalham para o Criador, ajudando outros mundos em formação a vencer também as batalhas, o seu processo de dualidade, o seu processo de escolher entre a luz e as trevas, as suas próprias guerras contra o caos. E desses grupos, né, que saiu os 200 anjos, que eram do grupo dos Anunnakis, que se rebelaram, fizeram amizade com os anjos caídos e se rebelaram contra o Criador. Então, nós podemos ver aqui que o autor ele passa esse conhecimento que ele recebeu em visões, em projeções astrais, em que o Criador levou ele e mostrou para ele essas realidades para que ele pudesse repassar nos seus livros. E em que ele também afirma que os 24 anciões não fizeram isso, né? Mas um grupo diferente de vigilantes fez amizade com os anjos caídos e fizeram aí toda essa arruaça que levou ao dilúvio naquele tempo.
Então, eu achei importante trazer essa informação sobre o mistério dos vigilantes e os 24 anciões, e o arquétipo dos 24 anciões, né? Muitas pessoas se perguntam quem são os 24 anciões, né? E esse irmão, ele trouxe essa informação pra gente, e é uma coisa, assim, que pra mim eu achei muito importante e muito tremendo, de que quando nós tivermos vencido também o nosso período, o nosso ciclo, e tivermos ganhado o nosso corpo glorioso com Yahushua, nós também teremos a opção de ajudar outros mundos em formação. Porque assim como Yahweh declarou ali a Moisés, quando uma terra e o seu céu passam, outra vem no lugar. Porque não há fim para as minhas obras e nem para as minhas palavras. Ou seja, a criação ela continua sempre existindo. A criação ela não acabou com a Terra, com a criação da Terra, com esse ciclo que estamos vivendo hoje da Terra. Mas o Criador, em vários universos, em vários mundos, né? Mundos são destruídos e outros são criados. Mundos são destruídos e os vencedores desse mundo passam para um mundo de emanação, um mundo glorioso, enquanto outros mundos vão ser criados, mundos de formação, de transição, onde serão colocados novos seres para passar por esse processo do conhecimento do bem e do mal. E, mais uma vez, os vitoriosos estarão em mundos superiores com o Criador. E poderão também fazer parte de exércitos para ajudar outros mundos, guerras em outros lugares. Eu achei, talvez você possa achar isso muito para sua cabeça, né? O próprio autor, ele fala que se você não tiver a mente aberta, não leia essa obra, porque você vai me achar louco, maluco total. Mas se você tem a mente aberta e você consegue compreender a grandiosidade dessas informações pelo espírito de Aaron, você consegue entender o quão profundo é a nossa existência e o quantas coisas mais sérias existem do que os nossos problemas de ordem carnal, os nossos problemas cotidianos do dia a dia, que a gente possa pegar essas informações junto com a Escritura, em oração, buscar o Criador de todo o nosso coração e almejarmos vencer esse mundo podre e mau para estarmos fazendo parte dos planos do Criador para nós, mesmo depois que essa terra passar, e novos céus e nova terra surgirem, e nossos novos céus e nova terra passarem para um mundo superior a este, e nós possamos fazer parte de um exército para ajudar outras vidas, outras pessoas. Hoje você já pode fazer isso, anunciando Yahushua para aqueles a quem Yahweh colocar no seu caminho, advertindo quantas pessoas você puder dos tempos do fim, para que as pessoas elas se voltem para o Criador, para que possam receber uma chance de passar para um mundo superior, porque nessa terra aqui não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então agora nós vamos passar para um outro tópico. Eu achei importante trazer essa informação para vocês, e agora a gente vai passar para um outro tópico para falar a respeito dos Anunnakis, porque ainda tem mais informações sobre eles que eu quero trazer para vocês. Então aguardem aí o nosso próximo tópico. A prostituta do Apocalipse, o mistério da Babilônia. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz Yahweh, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de chamas. Jeremias 51, 25. Após ler esta passagem da Bíblia, o cristão Asaf, do Ceilão, falou aos seus amigos. Este monte no tempo de Jeremias era a Babilônia. Mas quem era e quem é a Babilônia? É a expressão usada para uma mesma coisa, o reinado da impureza. No Apocalipse, Babilônia significa morte, impureza, o trono do pecado. Estamos falando de um reinado, portanto, estamos falando de um líder, o Anticristo. A Babilônia tem sentido espiritual e econômico, financeiro e místico.
Ela tem vários significados, mas simboliza, acima de tudo, o reino da nova ordem global que controla o mundo. Babilônia é herdeira dos Anunnakis, pois herdaram tudo da Suméria, desde a escrita cuneiforme até a arte, a arquitetura e a mitologia. Só trocaram o nome dos deuses, mas eram os mesmos. Ela foi, ao passado, pós-sumério, o centro de todo o poder Anunnaki. Estou falando agora da Babilônia literal, real, no Iraque, não da Babilônia simbólica que pode ser Londres, Roma ou Nova York. Hoje, o reino da Babilônia está em todo o mundo. Onde tem Greys abduzindo, temos o poder da Babilônia. Pois assim como no passado os Anunnakis criaram corpos terrenos para copular com as filhas da terra, gerando os Néfilins, hoje os Greys geram filhos com os humanos, criando uma raça híbrida. A Torre de Babel era, na verdade, uma torre de lançamento de foguetes. Olha isso, a Torre de Babel era, na verdade, uma torre de lançamento de foguetes. A Bíblia cita que eles construíram a torre para chegar aos céus. É claro que uma torre jamais alcançaria o céu, mas com foguetes sim. Eles tinham herdado a técnica Anunnaki das naves espaciais e com a torre construíram uma plataforma de lançamento de foguetes, mas os anjos impediram, lançando confusão na língua dos construtores e espalhando os construtores de Babel pelo mundo. Isso parece loucura, mas se estudarmos as tábuas cuneiformes sumérias e as gravuras deste povo, veremos figuras e escritas sobre a existência destas torres que eram plataformas de lançamento de foguetes. É claro que nem os babilônicos e nem os sumérios tinham a técnica avançada dos foguetes e naves espaciais diversas, mas os Anunnakis tinham, e a Torre de Babel era para receber a tecnologia deles. Para os povos daquela época, os deuses eram extraterrestres e vice-versa. Eles não tinham o contexto de alienígena e nem de abdução invasiva. Para eles, tudo fazia parte da religião, da mitologia. Os Anunnakis tomaram o lugar do Deus de Israel, que é invisível, é espírito, mostrando o poder das naves e construindo plataformas para pousar seus aparelhos e para copular nelas com as filhas da terra. O eterno Criador não gostou disso, e logo violentas batalhas foram travadas contra esses seres, resultando no dilúvio. O Criador também pode se manifestar usando veículos espaciais, como fez a Ezequiel na forma dos querubins, mas ele prefere se manifestar na mente, no espírito. É o Deus invisível. Os Anunnakis conseguiram captar a fé do povo, mostrando os prodígios espaciais, ensinando a escrita e a arquitetura, engenharia e permitindo que fossem representados por estátuas que eram usadas em rituais. Após o dilúvio, eles voltaram a entrar na mente dos povos daquela região e fizeram da Babilônia o centro do seu domínio, pois a Suméria tinha sido destruída. A Torre de Babel foi a primeira construção da Babilônia e foi destruída. Mas o reino da Babilônia voltaria mais tarde e dominaria todo o Médio Oriente. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que por 7 anos viveu como animal no campo por causa de uma maldição divina, simboliza o reino da Babilônia instalado sobre a terra. Por 7 anos, o novo rei da Babilônia mística reinará sobre o mundo e os homens serão mais possuídos por demônios e invasores de corpos siderais. A humanidade neste período viverá um abismo muito profundo, e os humanos serão como animais. Eles por fora serão normais, mas na alma deles a angústia será profunda, pois estarão com a marca da besta. Por isso, por 5 meses procurarão a morte, tal a angústia e a dor e a morte, tal a angústia e a morte fugirá deles. O reino da Babilônia espiritual hoje reina sobre o mundo, e logo o rei deles será visto por todos. O seu nome em árabe é Al-Dajjal, mas no ocidente preferem o chamar de Anticristo.
A Babilônia do passado era conhecida por confusão de línguas, por causa da reunião de muitos povos. A Babilônia espiritual hoje é a mesma coisa, só que esta mistura não é apenas com humanos. Existe alguém de outro mundo agindo entre nós. Existe os cinzentos em união com ordens terrenas, hibridizando a população como na época da Babilônia terrestre, que foi herdeira da Suméria. O retorno do planeta X. Os Anunnakis, que controlaram a civilização suméria e outras civilizações na Terra, se passando por deuses, são uma peça importante para entendermos a ufologia. Mas para onde eles foram após a destruição da Babilônia?